Paz do Senhor Jesus, quem fala é o pastor Maxwell, da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, da cidade de São Luís do Maranhão. Eu tenho mais uma palavra de Deus ao teu coração. Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim um texto: eu digo isso para que por estarem unidos comigo vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Feche os olhos comigo, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra, glorifica o Teu santo nome em nosso meio. É o clamor que te fazemos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando você observa de forma minuciosa o capítulo 15 do Evangelho de João, você vai observar que Jesus vai apresentar uma missão aos seus discípulos. E ao mesmo tempo que ele apresenta a missão, ele vai dar algumas orientações aos mesmos. Jesus vai dizer que a única forma dos seus discípulos vencerem as dificuldades no decorrer do exercer desta missão seria estando unidos com eles e amando uns aos outros. Jesus também vai alertar pelo fato dos discípulos estarem dando continuação ao projeto que ele apresentou, a propagação das boas notícias. O mundo iria transferir o mesmo ódio que teve por Jesus, eles teriam agora esse ódio pelos seus discípulos. Jesus começa também a alertar os discípulos que eles passariam por dificuldades, por lutas, por perseguições e principalmente um ódio do sistema religioso daquela época. Eu quero chamar sua atenção rapidamente porque o termo mundo aqui, no capítulo 15, do versículo 18 em diante, ele não está relacionado simplesmente a pessoas, a espaço físico. O termo mundo aqui, ele vai dar uma ideia de sistema, de uma espécie de ordem, de governo. E aí eu quero fazer uma aplicação pessoal, que este mundo aqui está se referindo a um sistema governado e regido por Satanás. E esse mundo, ele se levantaria muito forte contra os discípulos de Jesus, com o objetivo de fazer com que eles não dessem continuação à propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus também vai explicar para os discípulos por que esse mundo, por que esse sistema iria odiar tanto eles. Ele vai dizer o seguinte: eu quero que vocês lembrem, no versículo 18 do capítulo 15, que vocês eram do mundo, só que eu tirei vocês do mundo, e agora vocês não são mais do mundo. Por isso que o mundo vai odiar vocês. E ele vai dizer mais: lembrem-se do que eu disse, que o servo não pode ser maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Mas se obedeceram a minha palavra, obedecerão a de vocês também.
Perceba que diante da missão que Jesus confia aos seus discípulos, ele vai apresentar que um mundo, um sistema, iria impor um grande ódio sobre eles. A causa desse ódio é porque eles agora não são mais do mundo. E no versículo 20 do capítulo 15, ele vai, de certa forma, mostrar que esse ódio, essa perseguição contra eles seria algo inevitável. Seria algo impossível de eles não experimentar quando eles estivessem exercendo a missão de pregar o evangelho da salvação. E eles precisariam entender uma coisa: que eles não poderiam de forma alguma requerer da parte de Deus uma vida diferente desta que Jesus estava apresentando a eles. Aí ele vai dizer: não se esqueçam que o servo não pode ser maior do que o seu Senhor. Se perseguir a mim, vão perseguir vocês também. Jesus estava dizendo: eu sou o Senhor de vocês, vocês são apenas servos. Então, se eles me perseguiram, vão perseguir vocês também. E eu quero começar a fazer uma aplicação para a sua vida neste momento. Você que talvez está desanimado, cabisbaixo, frustrado, pensando em desistir da missão que Deus confiou em tuas mãos, em relação à propagação do Evangelho de Jesus Cristo, em relação a dar continuação à implantação do reino de Deus sobre esta terra. Nós não podemos requerer da parte de Deus uma vida isenta de problemas, de dificuldades, diante desse grande chamado que nós recebemos da parte de Deus, porque nós corremos um sério risco de nos colocar numa posição maior do que a do próprio Jesus Cristo. É por isso que Jesus vai dizer: se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Se a nossa mensagem for parecida com a mensagem de Cristo, não se preocupe não, que as perseguições elas serão normais na sua vida. Não se preocupe não, que as lutas serão grandes contra a sua casa, contra a sua família. Mas isso não é um sinal que nós estamos no caminho errado. Em determinadas situações, entenda bem o que eu estou dizendo, em determinadas situações, a perseguição, a dificuldade, o problema, e eu não estou aqui pregando uma teologia do vitimismo, da miserabilidade, do sofrimento, não. O que eu estou lhe dizendo é que em determinadas situações, a perseguição, o problema, a luta, pode ser um dos maiores sinais que você está no caminho certo, louvado seja o nome do Senhor. Que você está pregando a mensagem correta, que você está fazendo a coisa certa, louvado seja Deus. Porque você está pregando uma mensagem parecida com a mensagem de Jesus. Uma mensagem que traz confronto, renúncia, salvação, transformação de vida e leva o homem para o céu, louvado seja o nome do Senhor. Então isso é importante que nós tratemos desse assunto, porque eu conheço muita gente que está frustrada, desanimada, aflita, que está pensando até em parar, porque grandes são as lutas e as dificuldades. E talvez por falta de um entendimento, estão achando que estão no caminho errado. Meu querido, em nome de Jesus, eu venho nesta noite lhe dar uma palavra para você, obreiro, obreira da casa do Senhor, missionário que está no campo trabalhando.
Se a nossa mensagem for uma mensagem parecida com a mensagem de Cristo, dos apóstolos, dos heróis da fé, dos nossos pais na fé, nós estamos no caminho certo. É por isso que nós não podemos retroceder diante da missão que Cristo confiou em nossas mãos. As lutas, elas são naturais na caminhada. Ora, nós agora somos cidadãos do reino de Deus. Eu sou um cidadão do céu, você é uma cidadã do céu. Você está trabalhando para a implantação do reino de Deus sobre esta terra. Você acha que a outra forma de governo, que a oposição, que este sistema governado e regido por Satanás, por isso que a Bíblia vai dizer que ele é príncipe deste mundo, vai deixar com que você faça um trabalho para Deus sem deixar você atribulado, preocupado, desanimado nunca. Que a função do adversário é te fazer parar, é te fazer desanimar, é fazer com que você desista da missão que Deus confiou em suas mãos. Outra coisa que é importante nós entendermos nesta última hora, quando eu falo última hora, eu estou falando acerca de um relógio profético de Deus para a sua igreja. Meus irmãos, compreenda uma coisa. Observe que no versículo 20, Jesus vai dizer, olha, vai ter problemas, perseguições. Vão perseguir vocês porque perseguiram a mim também. Mas também, se obedecerem a minha palavra, vão obedecer a de vocês também. Jesus estava dizendo que no processo do exercer desta missão, nós iremos passar por muitas dificuldades, mas no meio desse processo, vidas darão crédito à mensagem que nós estamos anunciando. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu digo e repito constantemente, meu irmão, o Evangelho é para quem quer e para quem crê. Você que está me ouvindo neste momento, se você não quer o Evangelho e não crê neste Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, é problema seu, eu não posso fazer nada. Mas eu sei que no processo, que quando nós estamos exercendo a missão que Cristo confiou em nossas mãos, mesmo havendo lutas, dificuldades, perseguições, eu sei que tem muita gente que está me ouvindo neste momento, que está sendo tocada por esta mensagem, que está entendendo que Cristo está falando ao meu e ao seu coração neste momento. Tem muita gente que estava querendo parar, tem muita gente que está desanimada, tem muita gente que estava aí querendo largar tudo, mas através dessa mensagem está entendendo que as perseguições são naturais diante do processo, diante da missão que Cristo confiou em nossas mãos, que o sistema que está aí fora sempre vai se opor contra nós, que esta forma de governo corrompida sempre vai se opor contra a igreja do Senhor Jesus. Mas diante de todo esse quadro que foi apresentado a mim e a você, nós precisaremos dar continuidade à propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você se acha melhor que Jesus? Estou lhe fazendo uma pergunta. Você se acha melhor do que Jesus? Se você quer fazer a obra de Deus, não quer passar por dificuldades, por perseguições, por lutas, você está querendo uma vida que Cristo nunca nos prometeu. Você está querendo se colocar numa posição acima de Cristo. É importante nós compreendermos isso, porque vivemos na época do politicamente correto, não é isso? A gente tem preocupação em pregar a verdade para não se indispor com pessoas, talvez com amigos, talvez com membros das nossas igrejas. A gente quer às vezes adequar o Evangelho para as pessoas.
porque é a época do politicamente correto. A gente não quer que as pessoas tenham uma aversão contra nós. A gente quer que todo mundo goste da gente. E na caminhada não vai ser assim não. Você pode fazer muita coisa para as pessoas. Eu vou usar agora uma alegoria para que você entenda. Você pode dar ouro para as pessoas. Você pode fazer de tudo para agradar. Mas vai haver pessoas que irão se levantar contra você, simplesmente porque você prega a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Eu lhe pergunto, você vai parar? Você vai desistir por isso? Você vai se submeter a essas pressões que o mundo está impondo? Não, não, não. Nós iremos continuar em nome de Jesus. Nós iremos prosseguir em nome de Jesus, porque Deus está conosco. Você vai perceber que no contexto do capítulo 15 e 16, Cristo vai continuar apresentando lutas. No capítulo 16, ele vai dizer: olha, vocês serão levados aos tribunais, às sinagogas. Se fosse em nosso contexto social, nós iríamos dizer: vocês serão presos por causa da pregação do Evangelho. Cristo vai continuar dizendo: a perseguição será tão grande que vai chegar um tempo em quem matar um de vocês vai pensar que está fazendo um serviço para Deus. Mas você vai entender também que tanto no capítulo 15 como no 16, Cristo vai mostrar aos seus discípulos que eles não estariam sozinhos. Ainda que fisicamente eles não estivessem mais com eles, mas o Espírito Santo de Deus estaria com eles. Está comigo neste momento, convencendo a tua vida através desta palavra. O Espírito Santo estaria com eles, ajudando e convencendo o homem do juízo, da justiça e do pecado. Ele vai frisar: vocês não estarão sozinhos nesta peleja. Aí ele vai entrar naquele versículo que nós conhecemos: no mundo tereis aflições. Mundo é o que? Sistema, ordem, uma espécie de governo. O termo aqui aflições significa pressão, sobrecarga. Jesus estava dizendo: essa forma de governo, este sistema vai pressionar vocês, vai impor uma sobrecarga. Como, pastor? Usando lutas, problemas, adversidades, calúnias, difamações, uma série de lutas que nós iremos atravessar, e muitas vezes é o próprio sistema usando a máquina para que essa pressão seja exercida sobre mim, sobre você, e nós tenhamos vontade de desistir da missão que Cristo confiou em nós. O objetivo dessas pressões que o mundo impõe é lhe desanimar. Pastor, mas o texto não diz que o intuito, o objetivo dessas pressões é me desanimar. É só você ler o restante do versículo que você vai entender o que eu quero dizer. Lá na frente, Cristo vai dizer: tende bom ânimo. Ora, só quem precisa de ânimo é quem está desanimado. Você não lembra da experiência de Josué? Depois que Moisés morre, está ali triste, cabisbaixo, desanimado. Ele tinha uma missão pela frente, dar continuação. Ele teria que conduzir o povo de Deus para receber a promessa. Só que ele tinha um grande desafio, que era o Jordão para atravessar. Só que o seu líder e amigo não estava mais com ele. E diante da grande missão que estava à sua frente, Josué estava triste, desanimado. Deus então se revela para Josué e diz: levanta-te, tenha ânimo, tenha coragem. Estou resumindo aqui do capítulo 1, do versículo 9.
porque assim como fui com Moisés, serei contigo também. E eu quero aproveitar para lhe dizer, em nome de Jesus, neste momento, se levante neste momento, saia desta letargia espiritual. Eu sei que as lutas são grandes, eu sei que as pressões da vida, eu sei que o sistema está impondo uma grande pressão contra nós, mas nós não podemos parar. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que se levantar e continuar exercendo a missão que Deus confiou em você, confiou em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, o intuito da pressão desse sistema é te desanimar. Acompanhe comigo como é interessante. A palavra desânimo em latim, eu gosto de usar essa expressão em latim, a palavra ânimo, melhor dizendo, significa alma. E des é prefixo de negação. Vou lhe dar aqui um exemplo. Uma pessoa descapitalizada é uma pessoa sem capital. Uma pessoa desmoralizada é uma pessoa sem moral. Uma pessoa desmotivada é uma pessoa sem motivação. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem ânimo, sem alma, com a alma vazia. Tem muita gente em nossos dias com a alma vazia, desanimada, porque diante das suas limitações e diante das grandezas dos problemas, está pensando em parar, em desistir. Mas eu venho nesta noite em nome de Jesus para lhe dizer: não olhe para o tamanho do problema, não. Olhe para aquele que confiou esta missão em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E creia que apesar da sua presença física não estar aqui, nós temos o seu Espírito que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Tem muita gente desanimada. O inimigo, ele é especialista em trazer desânimo, porque ele sabe que uma pessoa desanimada não consegue desenvolver as suas funções na sua plenitude. Você constantemente vai ouvir relatos de pessoas que abandonaram a sua família porque simplesmente ficaram desanimadas com o casamento. Você vai ver gente dizendo que largou a faculdade perto de sua formação porque ela disse que não tinha mais ânimo para ir para a aula. Você vai ver exemplos de pessoas, cristãos, que nunca mais frequentaram as suas congregações, e você, quando vai conversar com elas, pergunta assim: meu irmão, por que você não está indo mais na congregação? Sinto sua falta. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: pastor, nem eu sei. Eu só sei que me bateu um desânimo muito grande. Eu não tenho mais nenhuma vontade de ir para a igreja, de me congregar naquele lugar. Estão desanimadas. Elas desistiram de continuar avançando na caminhada, porque cederam às pressões que o sistema está impondo sobre elas. Essa nossa geração é a geração do desânimo. Nunca se viu tanta gente desanimada como nos nossos dias. Nós vivemos a época das doenças psicológicas, depressão, síndrome do pânico, fadiga mental, estresse e outras mais que estão aparecendo a cada dia. Doenças que estão trazendo uma profunda depressão, um profundo desânimo na vida de muita gente. Meus queridos, Cristo, ele vai trazer uma solução para que nós não cedamos às pressões que o mundo impõe. É por isso que na continuação do versículo 16:33, ele vai dizer o seguinte: mas tenham bom ânimo. Eu falei agora que ânimo em latim significa alma, e desânimo dá uma ideia de alguém com a alma vazia. Quando ele fala bom ânimo,
Ele está querendo passar uma ideia que nós precisamos encher nossa alma de coragem, de fé e de convicção. Em algumas traduções, a expressão bom ânimo significa tenham coragem, força para enfrentar as dificuldades em nome de Jesus. Jesus passou por muitas pressões. Vou falar sobre isso em outra mensagem. Ele sofreu pressão no deserto, pressão familiar, pressão congregacional e pressão em relação à morte. Mas Jesus, ele enfrentou todas elas, porque ele tinha uma missão que ele recebeu da parte do Pai. E ele pagou com a vida, mas ele foi fiel ao plano que Deus estabeleceu para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E o resultado desta fidelidade, deste compromisso assumido por Cristo em relação à propagação do Evangelho, foi a salvação de muitas vidas, inclusive da minha e da sua. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha coragem, não pare não. Eu sei que muita gente está torcendo para que você pare, infelizmente, tem muita gente torcendo para que você dê errado, para que as coisas não dê certo, só para dizer assim, eu não falei, eu não disse que não ia para frente. Isto mostra a nossa natureza perversa, pecaminosa. Nós temos que torcer para que vá bem, para que Deus abençoe, para que a pessoa prospere e o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida dela. Tenha coragem, tenha bom ânimo para enfrentar as lutas. Continue marchando, continue caminhando, continue enfrentando as dificuldades. Essa é a geração do desânimo, mas também tem uma geração que está constantemente pregando o evangelho da salvação e tendo coragem para enfrentar as dificuldades que têm se levantado contra as nossas vidas. Deus te chamou, não foi pelos seus méritos, nem pelos seus deméritos. Deus te chamou para uma obra e ponto final. Recebemos este chamado exclusivamente pela graça e pela sua misericórdia, mas Deus conhece a sua estrutura, Deus sabe quem é você, Deus sabe do que você é capaz. Se Ele confiou esta missão em suas mãos, continue marchando e avançando e pregando o evangelho da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler um texto com você, para que eu possa encerrar. Em 1 João, capítulo 5, diz o seguinte, 1 João capítulo 5, versículo 4: porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Em outras traduções está escrito, eu vou usar uma linguagem bem direta, o que vence o mundo é a nossa fé, é a nossa convicção que Cristo está conosco, mesmo não olhando a sua presença física. Eu creio que Jesus está à frente da nossa peleja. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai nos dar vitória. E nem sempre a vitória que Ele vai nos dar é a vitória que nós queremos, que nós almejamos. Mas a vitória é certa, porque se partirmos para outra vida, precisamos ter a convicção que estaremos para sempre nos braços do Senhor Jesus e cumprimos a nossa missão que Cristo confiou em nossas mãos. É por isso que diante das perseguições você precisa ter fé, precisa ter convicção que Deus que lhe chamou, Ele sustentou até aqui, vai continuar lhe sustentando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem pode vencer o mundo? Versículo 5: somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ser bem ousado no que eu vou dizer agora, e o que eu vou falar agora eu falo com muita autoridade, porque estou autorizado pelos céus a lhe dizer isso. Meu querido, eu e você, através desta palavra, somos uma resposta
para uma geração que está desanimada, para uma geração que está aflita. Porque eu creio na palavra de Deus. A Bíblia diz: todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, este vence o mundo. É a fé em Cristo Jesus que vai vencer o mundo, que vai vencer o desânimo. E antes de encerrar, eu quero orar por você, obreiro. Orar por você, missionário. Orar por você que faz a obra independente do seu título. Porque nós sabemos como é difícil. Nós sabemos das grandes lutas que você tem enfrentado. Sabemos da dificuldade financeira, psicológica, familiar que você enfrenta todos os dias. E sabemos que em determinadas situações a vontade que você tem é de largar tudo e cuidar da sua vida. A minha vontade também, em algumas situações da minha caminhada, foi esta. Mas nós temos uma missão. Nós recebemos da parte de Deus e iremos continuar pregando o Evangelho da salvação. Outra coisa triste que eu quero falar é que, além das guerras externas, nós ainda temos que enfrentar as guerras internas. Mas Deus é um justo juiz. E nenhuma injustiça ela vai ficar desapercebida pelo olhar de Deus. Continue marchando, continue avançando, continue pregando, porque Deus é contigo nesta peleja, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te apresentar os pastores, obreiros, missionários, Senhor, que estão desanimados, que estão aflitos neste momento, que estão pensando em desistir. Eu ministro com a autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Te peço que o Senhor visite os teus filhos, que o Senhor visite os teus soldados, Senhor, e traga um avivamento em seus corações, e traga um fortalecimento em suas vidas, e que todo espírito de desânimo seja repreendido agora na autoridade que é no nome de Jesus. Meu Deus, aqueles que estão enfraquecidos, Pai querido, aqueles que estão deprimidos, depressivos, talvez pensando em suicídio, eu quero repreender agora esse espírito na autoridade que é no nome de Jesus. E te peço que o Senhor traga alegria aos corações através desta palavra, que o Senhor traga fortalecimento através desta palavra, que o Senhor desfaça toda a armadilha do inimigo. E te peço que o teu nome venha a ser glorificado em nosso meio. Por isso nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a todos, tá bom? E a todos a paz do Senhor Jesus.